A gente já mostrou para vocês mini cabras, mini porquinhos, todos umas fofuras, né? E hoje não vai ser diferente não. Que tal boizinhos e vaquinhas em miniatura? Eles também são fáceis de criar e embelezam qualquer propriedade. Pequeninas e encantadoras, as mini vacas trazem bons rendimentos aos criadores, pois além de se alimentarem menos que um bovino convencional, produzem uma quantidade expressiva de leite. E no criatório Pestana não poderia ser diferente. As vaquinhas Charlotte e Penélope esbanjam fofura entre os visitantes. As mini vacas, algumas pessoas acabam perguntando, elas são criadas em laboratório, como que é? Na verdade, são acrusas de pequenos animais, né? Então a gente tem ali as Jerseys, por exemplo, são animais já de porte menores, né? A gente vem cruzando esses animais menores, tem sim ali um nível de consanguinidade para a gente conseguir diminuir, mas vem desses cruzamentos de animais pequenos para a gente gerando cada vez menores, né? Mas aí a gente precisa ter essa consciência, né? Para a gente não gerar o animal com o excesso de nanismo, né? Porque senão a gente acaba tendo características indesejáveis na morfologia das mini vacas. Então a criação do mini boi, ele ainda está em seleção, a gente ainda está diminuindo esses animais com consciência, diminuindo eles para que eles fiquem uma morfologia perfeita, que a gente observe e veja, não, é uma vaquinha perfeita, só é pequena, ela não tem nenhuma característica, não tem a cabeça maior que o corpo muito comprido, né? Então a gente precisa observar as características perfeitas de uma mini vaca. E qual seria o padrão que vocês seguem? Ó, quando a gente bate o olho numa mini vaquinha, eu preciso que ela seja homogênea, né? Que ela seja ali harmoniosa. Então eu preciso que ela tenha uma linha dorsolombar reta, né? Então a gente olha a coxinha dela. Quando ela tem nanismo, ela tem ou a coluna envergada ou selada. E eu preciso que ela seja retinha, né? E vai muito de gosto, muito de olhar. Eu olhei e falei, legal, não tem nenhuma característica que esteja fora, né? Outra coisa muito importante de observar é você olhar o animal de frente e ver se ele não tem as escápulas abertas, né? Isso é uma característica indesejável das mini vaquinhas, né? Que quando ela tem os bracinhos tortos para fora, a gente vê que ela é um animal que tem o nanismo, né? Que não é considerado mini vaca. Tem uma diferença entre eu falar vaca anã e mini vaca, que é uma miniatura. Miniatura entende-se que é uma vaca em miniatura, né? Então ela não pode ter os bracinhos abertos, não pode ter a coluna torta, cabeça maior do que o corpo, né? E um padrão que a gente encontra sempre é o padrão quadrado, que a gente procura, né? O padrão quadrado. Então ela tem uma altura X e o comprimento próximo disso. Não é aquele animal comprido e baixinho. Aí já não está numa vaca, aquela vaca não é comprida, né? Ela é quadradinha. Aqui a gente está com um animal que é mini, porém já está no padrão adulto, não vai crescer mais, né? Não crescem mais, já estão com bezerras, né? Aqui a gente não tem o machinho para mostrar, porque como a gente tem muita variedade de animal, os machos acabam, né, disputando território, então fica difícil ter macho de todas as espécies. Então nas vaquinhas, como a gente tem essa facilidade de fazer a inseminação, né, diferente de uma lhama, de um animal mais exótico, as vaquinhas a gente consegue comprar o sêmen de criadores, isso é bacana que eu consigo selecionar, então dessa vez eu vou colocar um mini holandês, depois eu coloco um mini gir, depois eu coloco então eu tenho essa facilidade de sempre trazer sangue diferente, né? E fazendo a inseminação a gente tira as filhotinhas e aí nascendo as filhotas a gente sabe que elas não crescem mais porque elas já atingiram aí a sua fase adulta, né? Então hoje a gente tem essa mini jersinha com aproximadamente 80 centímetros, 79 centímetros, e essa outra que ela já tem um pouquinho mais características aneloradas, né, que a gente chama que ela tem uma característica de Nelore, também nessa faixa de 79 a 80 centímetros. E como vocês programam as reproduções aqui? Na verdade, a gente costuma fazer uma inseminação por ano, né? Como a gestação, na verdade, dura 9 meses, a gente junta todas as fêmeas que serão inseminadas, a gente faz o protocolo para que elas entrem no cio todas juntas, né? Até facilita para o veterinário, e ele vem e faz a inseminação de todas elas juntas, né? Então a gente programa a melhor data do ano, faz todo esse procedimento, né? E aí, como não é monta natural, elas vão criar todas juntas. Essas duas mesmo, elas têm diferença de 1 mês e alguns dias entre uma filhote e outra.
Com a reprodução e o manejo bem planejados, as miniaturas atendem às finalidades dos produtores, evidenciando saúde e rusticidade. A gente tem hoje, por exemplo, vacas leiteiras, mini vacas leiteiras, que elas podem chegar a produzir até 15 litros de leite por dia. É muita coisa para uma vaca que come 3 vezes menos, ocupa 3 vezes menos espaço. Nesse caso, a gente precisa ordenhar, porque é muito leite. Aqui nas minhas, elas vão ficar sendo amamentadas por um bom tempo, né? Até elas atingirem aí os seus 4 meses de idade. Porque as minhas elas não têm essa produção leiteira, não é o meu foco também ter as mini vaquinhas leiteiras, né? Então elas produzem aí 3, 4 litros, que é uma quantidade boa, né? Dá pra gente tirar tranquilo e deixar ainda para as filhotes, mas a gente deixa os filhotes mamando aí por 4 meses, 5 meses, depois a gente desmama de fato, mas a mãe já ensina elas a pastar, já ensina elas a comerem, né? Isso é um ponto positivo de deixar com a mãe, porque a mãe vai ensinar. Quando a gente separa muito novinha, é difícil elas ir se adaptando, né? Então a mãe já ensina ela a lamber sal, a beber água, a pastar, e aí a gente acaba desmamando um pouquinho mais cedo. Mas é essa faixa de 4, 5 meses. E como funciona a alimentação delas aqui? A alimentação, a gente tem pasto, né? Então esse cercado que elas estão aqui é um cercado de exposição, elas não ficam todo o tempo aqui. Elas ficam soltando pasto, então aqui a gente tem a braquiária que vai bem para as vaquinhas, né? Como é um animal pequeno, ela não precisa comer muito, ela consegue manter o score corporal comendo pouco, e até essa é a intenção da mini vaca, né? A gente tem um animal com pouco custo e alta produtividade. Então eles comem pasto à vontade e sempre de manhã e à tarde a gente suplementa um pouquinho de silagem, ração e o sal proteinado à vontade. Unindo o útil ao agradável, além da produtividade, a docilidade desses animais facilita o manejo. O ruminante, ele sabe o tanto que ele tem que comer de sal. Então não é muito bacana a gente misturar na ração, porque às vezes a gente acaba colocando um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, né? Enquanto eu colocar num coxinho separado, ela consegue lamber a quantidade que ela precisa. Então a minha dica para as mini vacas é: tem um coxinho de sal à vontade, e tratar no coxo, ela cria esse vínculo, ela sempre espera de você esse trato no coxo. Às vezes fica só no pasto, fica um animal mais agressivo, né, mais arredio, mas quando eu preciso desses animais mansos para visita, a gente sempre trata no coxo para eles virem bem pertinho da gente e ficarem próximos. Tanto para um animal com finalidade pet como para reprodução, para leite, quais seriam assim, os cuidados ideais para evitar doenças e também para ter um bem-estar animal? Tá. Hoje, como a gente tem no Brasil criações grandes, né, tanto para corte quanto para leite, a gente já tem um protocolo de vacinação. São mini vacas e precisam ser vacinadas como as vacas grandes, né? Então as doenças mais famosas, febre aftosa precisa, né? Os animais precisam ser registrados para poder serem vacinados. São vacas, às vezes o pessoal fala, mini vaca não precisa, né? Então todas essas doenças que acabam sendo de vacinação necessária, né, obrigatória, também são feitos nelas, né? E a vermifugação que a gente também faz com certa frequência nelas. Sal proteinado, que ajuda muito nessa questão. Às vezes a gente entra com alguma alimentação que tem ali algumas vitaminas, que às vezes o pasto não consegue suprir, né? Mas da mesma maneira que a gente cria o gado para corte ou para leite, a gente precisa seguir esse protocolo de vacinação para as mini vacas também. E qual seria assim a estrutura necessária para poder ter um animal desse? A gente pode criar esse animal a pasto, confinado ou semi-confinado, né? Aqui no nosso espaço a gente deixa elas bastante a pasto, então não tem muito um padrão de espaço. Mas quando eu confino esse animal, quando eu delimito um espaço para ele, aí eu preciso oferecer o melhor para ele, né? Eu estou tirando a possibilidade dele escolher uma sombra de uma árvore, escolher um espaço mais aberto, né? Então quando a gente confina esses animais, a gente precisa de um espaço com sombra, tá? Porque elas não gostam de ficar o tempo todo no sol. Água sempre fresca, à vontade. Alimentação, eu gosto de deixar à vontade, porque o animal, tanto um cavalo quanto uma vaca, a pasto, todo momento ele está ali pastando, né? Então a vaca, ela tem esses momentos de pastar, mas ela também passa grande parte do dia ruminando, né? E elas gostam de ruminar na sombra. Então um espacinho com sombra, um espaço confortável, um espaço que ela possa escolher ficar no sol, né? E aí se a gente for usar ela for uma mini leiteira, né, a gente estava até comentando da dificuldade de tirar leite dessas vaquinhas, porque elas são muito pequenas. Aí uma estrutura que seria legal incluir
numa criação de mini vaca leiteira seria uma ordenha com rampa, onde a vaquinha entra num lugar mais alto para a gente poder ficar mais confortável, né? Porque tirar leite delas em pé, como a gente tira de vaca grande, é quase impossível, elas quase arrastam o peito no chão.